Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Deus abençoe, muito obrigado. Irmãos, é motivo de bastante alegria estar aqui nesta noite, no ensejo deste culto, deste trabalho, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Para nós é uma rica satisfação em retornar a este santuário uma vez mais para estar aqui junto com os irmãos, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Haja vista que a cidade de Mogi das Cruzes faz parte de um bom pedaço do nosso coração. Cidade esta que já foi nossa morada e permanecemos aqui um período de 2 anos, e aqui nós tivemos bons frutos, tivemos uma boa história, uma boa passagem e adquirimos grandes amigos, e para nós sempre que podemos estar aqui é uma grande satisfação. Estou feliz nessa noite por estar aqui junto com os irmãos. Quero louvar a Deus, irmãos, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido para fazer uso da palavra do Senhor aqui com os irmãos nessa noite. Louvo a Deus e agradeço ao Senhor pela vida do pastor deste setor, pastor Saulo. Deus abençoe a vida do pastor desta igreja, que também é o nosso pastor. Deus abençoe a família dele. Deus abençoe em nome de Jesus todo o departamento de obreiros deste campo. Deus abençoe em nome de Jesus o presbítero Alex Camargo, coordenador desses jovens, ao pastor Jesuel, correto? Josuel. Deus abençoe em nome de Jesus na coordenação dos adolescentes. Estamos bem felizes, irmãos, e se sentimos à vontade aqui para falar a palavra do Senhor. Deus tem falado conosco desde o princípio deste trabalho, e eu tenho a certeza que por alguns mais minutos, através da palavra, Ele vai falar conosco. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, por gentileza, abra ela. 2 Samuel, seu capítulo de número 7. Quero louvar a Deus pela vida dos meus companheiros que se dispuseram a estar aqui conosco, lá do nosso setor 3 da Lapa, cooperador Gabriel, cooperador William, sua noiva Dailza, que Deus abençoe. Deus abençoe a vida da minha esposa, que se faz acompanhada comigo. Outras pessoas, minha mãe, irmão, todos queriam estar aqui, irmãos, mas no carro, dentro do carro, nós somos bem pequenos. Os irmãos sabem que para ir atrás do meu banco, onde eu estou dirigindo, tem que ser uma pessoa bem pequena. E na minha família, irmãos, só tem gente grande. E também está acontecendo a Santa Ceia no nosso setor. Os irmãos ficaram lá, mas mandaram também a paz do Senhor aqui. Amém? Deus abençoe a Roberta, a Renolfo. Deus abençoe em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 7. Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você acredita que Jesus vai falar conosco? Amém. Leremos do verso de número 8 até o verso de número 13. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti. E fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os
pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o seu trono do seu reino para sempre. Meus irmãos, eu busquei do Senhor uma palavra que fosse conivente e convidativa para a envergadura deste trabalho. Uma vez que nós estamos em uma reunião especial e se trata de uma participação especial do Departamento de Jovens e dos Adolescentes, eu clamei ao Senhor para que Ele colocasse em meu coração uma palavra revelada dos céus. O livro de Samuel, ele de fato é de conhecimento de todos nós. Todos nós que somos apreciadores da palavra de Deus e somos leitores, conhecemos bem este livro e todo o contexto da sua história. Haja vista que tanto 1 Samuel quanto a 2 Samuel fará parte da segunda composição da Bíblia Sagrada dentro do Antigo Testamento. Composição esta que levará o título de livros históricos. Alguns historiadores e alguns teólogos irão afirmar que 1 Samuel e 2 Samuel é um único livro. Não existe divisão nele. Na verdade, quando nós olhamos para esse livro, existem algumas evidências a serem tratadas e destacadas. O propósito real deste livro e o conteúdo histórico que vai ser narrado dentro dessas entrelinhas será destacado um dos pontos marcantes e momentos muito importantes para o povo de Israel. Isso porque vai tratar a respeito de uma alteração, de uma mudança que o povo de Israel estava sofrendo. Na verdade, as rédeas que era sobre o comando, sobre o domínio dos juízes, estava passando por uma mudança para uma administração nova que seria conhecida como monárquica. Esta que está, na verdade, sendo destacada e liderada por homens intitulados como reis. Quando nós olhamos esse conteúdo histórico deste livro, e nós estamos falando que está passando por uma transição, por uma mudança, haja vista que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos falar que existiu 3 governos. O primeiro governo que existiu foi o governo conhecido como teocrático, um governo que era direto de Deus, aonde na verdade o princípio da história bíblica, o princípio da comunhão que existia entre Deus e o homem, é preciso evidenciar que nunca houve interesse da parte de Deus em ter intermediadores para ter comunicação com o homem. Deus sempre teve em seu coração o interesse em ter ligação direta com o homem. Haja vista que no livro do Gênesis você vai encontrar que quando Deus, todos os dias na virada do dia, Deus descia até o jardim do Éden para conversar, para ter aquela ligação e comunhão com Adão. Veja que o interesse não era do homem em ter a ligação com Deus, mas o interesse era de Deus em ter ligação com o homem. Todos nós sabemos que Deus, em sua presciência, tem um poderio de onipotência, onisciência e onipresença. Dentro desses poderes, Deus poderia muito bem olhar para a terra e falar: Adão, suba até aqui, para que eu venha falar contigo. Mas diferente disso, todos os dias Deus descia para falar com Adão, para ter a ligação com Adão. Eu já quero nessa noite entregar algo da parte de
bíblico. Quando eu olho para esse livro, quando eu olho para o livro de Samuel, é importante destacar 3 figuras que serão destacadas dentro das entrelinhas desses livros. A primeira figura, o primeiro personagem a ser destacado com a sua história bíblica será o nome por nome de Samuel. E eu não quero aqui me deter em alguns minutos para contar a história deste homem, porque o tempo não dá. Mas o segundo personagem bíblico que você vai
algumas características dentro da sua personalidade extraordinária. Davi, tanto ele, em um resumo geral, poeta, Davi, tanto ele como músico, ou até mesmo como guerreiro, você vai observar na sua história que ele se destacou como um dos maiores homens de Deus. Nas batalhas, Davi deu exemplo de confiança e de invencibilidade. Nas decisões, Davi julgou com sabedoria e com grande autoridade. Davi também, na sua solidão, escreveu com tanta transparência versos lindos que nós vamos encontrar no livro de Salmos. Davi também, no seu momento de músico, a Bíblia vai dizer que enquanto Davi tocava a harpa, e é aqui que eu quero já quebrar e cair por terra todo aquele paradigma que diz que músico não é cheio do Espírito Santo. Isso é mentira do adversário, porque Davi era músico e era pentecostal até o tutano, irmão. Oh, glória! Davi, a Bíblia vai dizer que quando Saul, o espírito dele se perturbava, ele dizia: tem alguém aí que possa tocar harpa e que eu possa sentir paz no coração? Alguém disse: existe um moço, o nome dele é Davi, ele é lá da terra, lá da família do velho Jessé, e quando ele toca a harpa é algo extraordinário. É por isso que aqui em Mogi das Cruzes os músicos é cheio do poder de Deus. É por isso que aqui em Mogi das Cruzes aqueles que tocam também é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Se você acredita nisso, levanta a mão para dar glória. Mas para contar essa linda história, é necessário pelo menos voltar um pouquinho no passado. Aonde foi o surgimento deste moço chamado Davi? Aonde foi que Deus encontrou um espaço na história do povo de Israel para que Davi entrasse e a sua história tomasse conta daquela tribo? A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel, no seu capítulo de número 4, 5, uma história que todos nós conhecemos. O povo de Israel estava vivendo momentos de atrocidade. Todos eles faziam aquilo que era bom e aprazível aos seus olhos. A Bíblia vai dizer que a atrocidade estava tamanha tal que os próprios filhos do sacerdote Eli faziam o que eles bem entendiam. Ofni e Finéias estavam pecando e fazendo tudo que era mal, e não bastando do lado de fora, dentro do templo, a Bíblia vai dizer que eles faziam. Agora o povo de Israel se levantou e pelejou para uma guerra contra os filisteus. A Bíblia diz que eles perderam a batalha. Não bastando perder a batalha, a Bíblia diz que na mesma guerra Ofni e Finéias morreu. Não bastando isso, tomaram a arca da aliança. E agora o mensageiro vem trazer uma má notícia, e quando chega, depara com Eli, e quando ele disse para Eli, ele estava numa cadeira de balanço, caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A Bíblia diz que agora o povo de Israel está sem guerreiro, sem exército, sem líder que era o sacerdote, e sem a presença de Deus. A Bíblia vai nos informar que agora o povo de Israel está observando a cidade vizinha e está dizendo: queremos ser igual a eles.
falando conosco nessa noite. Deus está falando conosco nessa noite. Quando Saul perdeu a ligação com o céu, entrou a arrogância, a prepotência, Saul se sentia soberano. Quando eu olho para o ministério deste homem, eu evidencio pelo menos 3 erros cruciais que fez Saul ser rejeitado por Deus. O primeiro erro deste homem foi a vaidade, que entrou dentro do coração deste homem. A vaidade entrou dentro dele, a soberba, a arrogância. O segundo grande erro que Saul cometeu foi a desobediência. Deus falou para Saul: vai contra os amalequitas, destrua com tudo, acabe, extermine. A Bíblia diz que naquela batalha Saul olhou para os bois que estavam na cidade dos amalequitas e achou aprazível aos seus olhos. Pegou os bois e trouxe para a cidade aonde ele estava reinando. Deixa eu abrir um parênteses para falar algo da parte de Deus para a sua vida. Você não precisa trazer bois nem inovações do mundo para dentro da casa de Deus para fazer algo especial. Não existe fórmula mágica, não existe nada extraordinário. Não precisa a luz piscar, não precisa apagar a luz, não precisa colocar nenhuma música com batida forte, nada disso. Ainda para ter fogo do céu na igreja é o mesmo método: jejum e oração, jejum e oração. Se tiver jejum e oração da igreja, fogo do céu desce, a batismo com o Espírito Santo, a cura, a milagre, a glória a Deus do lado direito, a glória a Deus do lado esquerdo. Eu não sei você, mas eu vim em jejum e oração aqui. É por isso que eu estou sentindo a presença de Deus. Você está sentindo Ele aí? Ele quis trazer boi. Você não precisa saciar com boi. Não bastando isso, ele olhou para o rei dos amalequitas, sentiu compaixão e eu vou poupar a vida dele. E a palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. O terceiro erro crucial de Saul, ele não deu a mínima importância para a Arca da Aliança. Reinou, esteve na frente, liderou, partiu para batalhas, Deus foi com ele foi vitorioso, mas a Arca da Aliança continuava fora do arraial. Ele nem se preocupou com a Arca da Aliança. É aqui que surge a história desse moço Davi. A Bíblia vai dizer que Deus olhou do céu, olhou para Samuel e disse: Samuel, até quando terá dor de Saul, tendo eu já rejeitado como rei? Vem agora, enche um chifre de azeite, desça até a casa de Jessé o belemita, porque de lá tenho eu provido de um rei. A Bíblia diz que Samuel fez conforme a ordem de Deus. Coisa boa é quando a gente obedece a ordem de Deus. Samuel encheu o chifre, desceu até a casa de Jessé, e Jessé, eu parafrasear, está do lado de fora, avistou o profeta descendo, gritou de longe: é de boa vinda, é de paz a sua vinda aqui. Samuel disse: é de paz a minha vinda, entra dentro de casa. A Bíblia vai informar que quando Samuel chegou dentro da casa de Jessé, olhou para ele e logo anunciou: eu vim aqui porque dentre os teus filhos o Senhor tem provido um rei para o povo de Israel. A Bíblia diz: imagino eu Jessé se sentindo orgulhoso, se sentindo feliz, se sentindo privilegiado. Afinal de contas, era filho dele que ia se tornar líder de todo o teu povo. A Bíblia diz que ele logo se apressou, buscou a Eliabe, até porque a última evidência, o último espelho que ele tinha era de um rei bonito, era de um rei alto, era de um rei de aparência. Então, na cabeça dele, ele falou: por certo, o meu filho primogênito Eliabe, ele será rei de Israel. A Bíblia diz que quando Eliabe entrou, Samuel olhou, e eu quero imaginar pastor Josué, ele dizendo: a tarefa foi fácil, a tarefa está a se cumprir. Eu já vou logo ungir
esse daqui, ele tem cara de rei, jeito de rei, aparência de rei, mas aquilo que aparenta às vezes não é. Tem que olhar o coração, tem que olhar a providência do caráter. A Bíblia diz que Samuel foi descer o óleo de azeite na cabeça. Deus bradou do céu, varão, olhou e falou: Samuel, Samuel, você atenta para a aparência, mas eu, Senhor, eu olho para o coração. Deixa eu te falar um negócio: beleza não prega, beleza não canta, beleza não tem intimidade. O que tem intimidade é coração. Tem muita gente achando que a gravata bonita tem poder, que o sapato brilhante expulsa demônio. E eu quero dizer para você que o que expulsa demônio é presença no altar. Lembra dos filhos de Cefa? Eu vou repreender no nome do Deus do Paulo, no nome de Jesus. Ei, o demônio olhou para eles e falou: ei, eu conheço a Jesus e bem sei quem és, Paulo, mas e tu, quem que é? Deixa eu te falar um negócio: Jesus está à procura de homem de Deus. Passa Eliabe, passa Abinadab, vai passando Samar, e os olhos de Jessé vai abrindo, regalando, vai ficando, quem sabe eu, assustado, dizendo em seu coração: mas não é possível, como é que pode um negócio desse? Será que o profeta se enganou? Mas profeta que tem intimidade não se engana, varão. Profeta que tem azeite na botija é cheio do poder da intimidade e tem ligação com o céu. A Bíblia vai dizendo: passaram-se todos. Agora Samuel olha e fala: acabaram-se os mancebos? Não, existe um aí, mas não é possível que seja ele. Ele é o mais novo. Ele não tem jeito, não tem aparência. Eu posso acreditar que esse que sobrou, que restou, vai sentar na cadeira do rei. Não é possível. É mais ou menos assim. É alguns que sentam do seu lado e falam para você: você não vai ser ninguém, você não tem jeito de pregador, você não tem jeito de pastor, você não tem jeito de missionária, você não tem jeito de mulher de pastor, você nem aparência tem, olha a sua estatura, você não é ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para a sua vida: Deus não está procurando ninguém que tenha aparência física, mas Deus está à procura de quem tenha aparência espiritual. Não adianta do lado de fora, do lado exterior, ser bonito, ser belo, e do lado de dentro ser feio. Na presença de Deus são todos iguais. A diferença é a quantidade de óleo que tem dentro do azeite. Por Abadaia, sou Aleluia. Se você pode levantar a mão e adorar por um instante, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto o envolver do Espírito Santo. Deus está mudando história de jovens. Deus está mudando história. Está mudando história. Manda chamar ele. Aonde ele está? Está no deserto. Está cuidando das ovelhas. Está lá trabalhando. Então manda buscá-lo. Enquanto ele não chegar, ninguém senta, ninguém come, ninguém bebe. Enquanto ele chegar, nada acontece. Deus tem uma mesa preparada para você, oh glória. Deus tem uma mesa preparada para você. Pensa comigo, varão, o servo correndo até o deserto, gritando de longe quando ele avistou Davi. Imagino eu, Davi sozinho no meio do deserto, só com as ovelhas, olhou para um lado, olhou para o outro, mas será que eu ouvi vozes? Davi, o que foi? Mandaram te chamar. Oh, glória. Mandaram te chamar.
como rei e estão me chamando para prestigiar o meu irmão. Sabe por quê, Alex? Porque quem tem chamada de Deus, varão, não precisa se apresentar. Ele espera o tempo de Deus, espera a hora de Deus. Ele nunca pensa só para ele. Ele almeja: eu quero que o Alex seja pastor, eu quero que o varão seja cheio do Espírito Santo. É porque tem gente, eu vou falar, eu vou entregar porque Deus está mandando eu falar, e eu não vou voltar para São Paulo para levar. Tem gente que quer a glória só para ele, a honra só para ele, a cadeira só para ele. Mas Deus está dizendo: tem cadeira para o A, tem cadeira para o B, tem cadeira para o C. Espera o tempo. Davi se apresentou no alto do céu, a voz de Deus bradou: esse é o escolhido para reinar sobre o povo de Israel. Sabe por quê? O povo de Israel queria um homem para representar aquela província e aquele povo, mas Deus queria um homem segundo o seu coração. É por isso que Davi vai ser o único homem na Bíblia que você vai encontrar um versículo da parte de Deus em Salmos 89, dizendo: achei a Davi e com meu santo óleo ungi. A palavra, o termo, o verbo que está dizendo achei, está dizendo que ele estava à procura, e quem está à procura é porque está escasso, mas mesmo escasso sempre tem um remanescente que não se dobra, não se prostra, não se vende. Elaio, Madaia, Soredequeia, Alamandabia, Sobedequeminaio. Levanta a tua mão para o céu, porque Deus quer te renovar nesta noite. Levanta a tua mão para o céu, porque Deus quer te renovar. Deus não está à procura, Gabriel, de pregador. Deus está à procura de profeta, porque profeta não tem medo, não tem medo de gente grande. Profeta é igual a Elias, desce até a casa do rei, enfia o dedo na cara e fala: segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho cair do céu. Deus não está à procura de cantor, Deus está à procura de adorador, que adora em espírito e em verdade. Só você que veio para adorar. Levanta a mão para o céu para adorar, levanta a mão para o céu para se encher. Abra a tua boca agora, vem comigo no glória. Abadaia, fé, o lá eu soube. Você que é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca, vai, vai. Abadaca, eu soube de que estebabadada caiu. Abre a tua boca, vai, por alguns minutos, adora, exalta. Se você veio para adorar, agora é a hora. Alaio, Adai, Alá. Se põe de pé em nome de Jesus, porque meu horário falta apenas alguns minutos e eu não vou estourar o meu horário. Eu vou ser obediente e inteligente, porque senão nunca mais eu volto. Não vão querer ver eu aqui nem só para cultuar, mas eu vou obedecer. Mas você que quer adorar nessa noite e exaltar o nome do Senhor e acredita que o seu nome está no coração de Deus, levanta a mão para o céu para adorar. Eu sinto a presença dele aqui. Nós estamos numa noite frienta, mas o frio é lá fora. Aqui dentro tem uma cachoeira de fogo. Lembra lá do povo de Israel no deserto? De dia a nuvem ia com eles dando sombra, mas de noite, quando estava frio, a coluna de fogo ia do lado, aquecendo. Adora, adora, põe o CD na mão, adora, exalta, abacabatacaio, uramanda sou, rebinubi, alaia, canto, ré.
Davi terminou aquele momento e voltou a cuidar de ovelha, porque ele era humilde, ele era simples. Alguém aí que, se receber a profecia, já quer sentar na cadeira do meio e ir buscar uma coroa e falar: chegou minha vez. Mas Davi não. Davi esperou o tempo. A Bíblia diz mais adiante que Davi agora recebe uma ordem do seu pai: meu filho, vai até a guerra, vai até a peleja e veja lá como estão seus irmãos. Leva um pedaço de queijo, veja como estão as coisas. Quando Davi chegou lá, o gigante está do outro lado gritando: existe algum homem aí no povo de Israel? A Bíblia diz que Davi olhou e falou: quem é esse circunciso que está aí falando mal do Deus de Israel? Vou eu ter batalha com ele, vou eu pelejar. A Bíblia diz que Saul olhou, falou: pega o meu escudo, pega a minha lança. Agora Davi está olhando e falando: eu tenho história. Não foi uma vez, eu derrotei um leão, eu derrotei um urso. A Bíblia diz que ele foi com 3 pedrinhas. Quando ele tacou as pedrinhas, ele derrotou aquele gigante, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça. Davi foi com queijo na mão, mas voltou com a cabeça do gigante. Você está com a cabeça do gigante na mão, a vitória está chegando. Solta o CD, varão. Adora, exalta. Oh meu Deus. Vai adorar, vai adorar, vai pregar, vai pregar. Meu Deus do céu, parece que eu estou vendo o culto que estava lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu estou vendo glória, eu estou vendo aleluia, eu estou vendo língua estranha. Vai pegar fogo, vai pegar fogo. Caralho, abadacai, urabadasábia. Vai, profeta. Não fica me olhando não, vai. Adora, vai. Adora ele. Vai, adolescente. Vai, mocidade. Deus está com o céu aberto aqui. Abre o teu coração. Rasga o coração hoje, vai. Meu Deus. Eu vi que o véu do templo se rasgou. Eu li que nesta noite a gente pode te adorar. Com o sangue que Jesus derramou, me deu livre acesso para entrar. Ninguém agora Nós somos uma geração pentecostal, uma geração de Davi. vai não ver. Aqui é Davi. Tem Davi aqui. Exatamente nego, que não se dobra, não se corrompe. Tem mais glória, tem mais aleluia. Tem amor, é sua chance agora. É uma pré-festividade, varão. Não espera a festa para ser cheio, não. Ele chegou no vaso. Enche o vaso. Quem glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Pode voltar como está sendo, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Nós já estamos terminando.